Olá, pessoal! O assunto de hoje no Farmaquímica é a Introdução à Citologia. Nessa videoaula, será apresentada a história de como a célula foi descoberta e vamos falar sobre a teoria celular e sobre os tipos de células. Vamos lá? Para começar, você consegue saber o que há em comum entre estes organismos? Se você disse células, acertou. Até parece meio óbvio, né? Mas antes de 1600 não era, pois até então a célula nunca tinha sido vista. Para ser possível distinguir as células de fragmentos de tecidos ou de bactérias, era preciso o desenvolvimento de microscópios bem potentes. Com o microscópio, é possível ampliar objetos que são bem pequenos para serem vistos a olho nu. O microscópio foi inventado em 1590 por Carl Hans e Zacharias Janssen. Nesse caso, possuía apenas uma lente e era chamado de microscópio simples. Mas apenas em 1665 foi possível notar as células como estruturas microscópicas. A primeira pessoa a fazer isso foi o cientista britânico Robert Hooke, após utilizar um microscópio mais potente, constituído por uma fonte de luz e 3 lentes. Ele decidiu utilizar o novo instrumento para observar um pedaço de cortiça e percebeu que o material era constituído por pequenas cavidades que ele comparou a um favo de mel e chamou cada compartimento de célula, que seria célula vazia. Apesar disso, as células observadas por Hooke estavam em um tecido morto e, na verdade, eram as paredes celulares que restaram após a morte celular. A primeira pessoa que conseguiu observar células vivas e em movimento foi Anton von Leeuwenhoek, um comerciante holandês produtor de lentes. Em 1670, após ler os relatos de Hooke, ele começou a produzir microscópios mais potentes, no qual foi possível observar organismos celulares vivos, como bactérias, protozoários e espermatozoides. E se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um like e não deixe de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Após a descoberta da célula, outros pesquisadores começaram a estudar diversas partes de plantas e animais, mas levou muito tempo até que os cientistas percebessem que se tratava de partículas essenciais de todos os seres vivos. E foi assim que, em 1830, o botânico Matthias Slenden e o zoólogo Theodor Schwann apresentaram a teoria de que todas as diferentes partes das plantas e dos animais são feitas de células, que podem ser produzidas de outras células, e em 1831, o botânico escocês Robert Brown percebeu que a maioria das células tinha uma estrutura esférica, a qual chamou de núcleo. Nessa época, também foram descobertos a membrana plasmática e o citoplasma. A partir daí, houveram várias discussões sobre a origem das células, se era a partir de aglomerações espontâneas de alguns compostos ou a partir de células pré-existentes. Foi aí que, em 1878, o biólogo Walter Fleming conseguiu confirmar que as células se originavam de outras, quando descreveu o processo de divisão celular, a qual chamou de mitose. E juntando as ideias iniciais de todos os cientistas, temos a teoria celular moderna que diz que todas as coisas vivas são compostas por uma ou mais células, que a célula é a unidade básica da vida e que novas células surgem a partir das células pré-existentes. Bom, então, todos os seres vivos são constituídos por células, certo? Não é bem assim. Os vírus são seres desprovidos de células. São parasitas intracelulares obrigatórios. Eles necessitam do maquinário da célula para se multiplicar. Porém, não há um consenso se eles são seres vivos ou não, mas eles não se classificam como os demais. Se quiser saber mais sobre os vírus, tem um vídeo aqui no canal de Virologia Básica, onde falo bastante coisa sobre eles. Os seres vivos são classificados em eucariontes e procariontes, sendo que podem ser unicelulares, como as bactérias e as arqueias,
ou pluricelulares, como os animais, as plantas, os fungos e protozoários. Agora, vamos falar dos componentes das células. A célula, para ser classificada como tal, independente de ser eucarionte ou procarionte, precisa ter como componentes principais a membrana plasmática ou algum revestimento que separe o interior da célula do ambiente exterior, o citoplasma, que fica no interior da célula, o DNA, que é o material genético, e os ribossomos, que são estruturas capazes de produzir proteínas. Essas são as semelhanças entre eles, mas tem muitas diferenças. Vamos começar pelos procariontes. Essa palavra vem do grego, onde pró significa antes e carion, núcleo, ou seja, significa antes do núcleo. Entendendo a origem do nome, fica mais fácil de compreender como são esses tipos de células. Os procariontes são organismos simples, unicelulares, possuem a membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e o material genético. Eles não possuem o núcleo. Dessa forma, o seu material genético fica solto na região central da célula. As bactérias e as arqueas podem assumir formatos distintos e apresentar outras estruturas nas células, que têm algum objetivo específico, como, por exemplo, no caso da Escherichia coli, que pode possuir o flagelo, estrutura que ajuda na movimentação bacteriana. A palavra eucarionte também vem do grego, onde o eu significa verdadeiro e carion, núcleo, núcleo verdadeiro. A principal característica dos eucariontes é que eles possuem uma membrana individualizada e delimitada que envolve o núcleo da célula, onde fica armazenado o material genético. Há seres eucariontes unicelulares, como as amebas, e pluricelulares, como os animais de maneira em geral. Além de um núcleo bem definido, a célula eucariótica possui o citoplasma e muitas organelas. É como se a célula fosse uma indústria e as organelas as máquinas, no qual cada uma desempenha uma função diferente, mas todas com o mesmo objetivo de manter a célula viva e funcionando de forma adequada. Quer conhecê-las? Então não deixe de assistir os demais vídeos, onde vou falar sobre a membrana plasmática, parede celular, citoplasma e as organelas citoplasmáticas. E se gostou, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a atualização sobre vídeos novos. Até mais, pessoal!